Seu sonho é se casar com um príncipe encantado, mas este conto de fadas vai se tornar um pesadelo, pois esse não terá um final feliz. E esse é o filme The Ugly Stepsister, ou A Meia-Irmã Feia de 2025. E eu sou F, o meio-irmão, estranho e feio. Então vamos pra história. Hoje irei te contar a história da Cinderela, mas dessa vez você vai conhecer o lado obscuro dessa história, pois nem tudo é um conto de fadas. E começa com uma jovem lendo o livro de poesias do príncipe, e isso era o mais próximo que ela conseguiria chegar dele. E o nome dela é Elvira, e Rebeca é sua mãe e Alma é sua irmã, e elas estão de mudança, pois sua mãe se casaria com um homem rico da Suíça, e assim que chegam no local, era uma enorme casa. Elas são recebidas muito bem, e a filha desse nobre rico se chama Agnes, e é uma jovem loira muito bonita, parecendo que foi desenhada pelos anjos. E da casa era possível ver o castelo do príncipe, e Elvira diz que seu sonho é se casar com ele. Na hora do jantar seria comemoração, pois eles acabaram de se casar, e na hora de cortar o bolo, o pai da Agnes corta o primeiro pedaço, mas começa a passar mal e cospe sangue. E o velho não conseguiu comer o bolo nem a velha. Caralho, cuzão! E de um dia para o outro foi de uma cerimônia de casamento para um velório. Elvira vai até o quarto da Agnes e leva um chocolate quente para ela ficar bem. E ela diz que quando seu pai morreu, a mãe dela também ficou triste por muitos dias, mas isso logo passaria. E na raiva, Agnes diz que o pai dela só aceitou se casar com a mãe dela porque estava precisando de dinheiro. E Elvira sai correndo para contar que eles também não tinham dinheiro, mas os banqueiros já estavam no local e vieram cobrar a dívida do nobre, e ali ela descobriu que também não tinha nada. E Elvira diz que poderia ajudar a família se casando com um príncipe ou com algum nobre rico. Mas Rebeca reconhece que sua filha é muito feia, e Alma, a mais jovem, ainda não estava preparada, então elas estavam perdidas. E Elvira olha no espelho e percebe que realmente era muito feia, e parecia uma manga sendo chupada. E enquanto isso, Agnes faz uma oração perto do corpo do seu pai e pede para seu destino não ser esse, porque ser pobre é uma desgraça, e uma pomba aparece na janela como sinal que tudo mudaria. E logo aparece um mensageiro do reino e diz que haveria um grande baile em 3 meses, e o príncipe escolheria uma noiva, e essa era a oportunidade que ela precisava. E como Elvira estava por perto, ela quer tentar a sorte, mas não tinha nem sobrenome para entrar na festa, e escreve no convite Elvira, a meia-irmã. Rebeca sabe que talvez aquela seja a única oportunidade que elas terão na vida, e mesmo sem dinheiro vão no melhor médico da cidade, e ele faria o procedimento para melhorar sua cara de manga chupada, e para iniciar arranca seu aparelho, o que já melhora um pouco, mas sua mãe quer mais, e quer mudar seu nariz que era feio, e ele começa a martelar para diminuir. Todas as jovens que foram convidadas para a festa precisam passar por uma preparação, pois o grande baile real pede formalidades especiais, e elas precisariam se formar na Academia de Princesas da Madame Wanda, e no primeiro dia elas aprenderiam a dançar, e Elvira quer ficar na frente para ser vista, mas ela estava ofuscando a beleza da Agnes, e é mandada para a última fileira. E chegando em casa, ela precisa começar a fazer uma dieta de água e limão, pois ela teria que emagrecer bem até o dia. E Agnes pergunta quando faria o enterro do seu pai, e Rebeca diz que seria depois do baile, quando sua filha se casar com o nobre, e ela estava usando o resto do dinheiro que possuía para fazer o sonho da filha acontecer. E quando ela vai levar flores para o seu pai, o corpo já estava inchado e podre. Que porra é essa, marreco? Os dias na escola de princesas continuam, e na seleção de melhores candidatas, Elvira fica em último lugar, e isso porque uma precisou ir embora, e elas fariam uma apresentação especial para o príncipe, e as 3 melhores seriam as mais vistas, escolheriam os melhores homens da festa. E Elvira pede para fazer o papel, mas Wanda diz que ela só estava ali porque sua mãe estava pagando muito bem, porque ela nunca seria aceita ali, e ela chama Agnes para tentar o papel principal. Ela volta para casa para testar algum vestido da Agnes, mas todos estavam apertados. E no dia seguinte, elas passariam por exames para saberem se estão aptas a se casarem. E tudo indicava que ela ficaria por último, mas a avaliadora diz que elas já foram iguais e ajudaria e entrega um presente especial.
Elvira está com sua irmã mais nova na floresta e mostra o que ganhou para conseguir se destacar. E era um ovo de um verme que crescia na barriga dela, então ela poderia comer à vontade que não engordaria. E sua irmã é sensata e diz que era burrice e vai para casa e deixa ela sozinha ali para pensar. Mas ao invés disso, ela engole o ovo do verme. E ela escuta algumas pessoas ali perto e vai ver. E por acaso era o príncipe treinando com seus melhores amigos. E ele estava fazendo suas necessidades no mato e ela tenta ficar escondida, mas acaba sendo vista. E ele manda ela embora porque não tem coragem de comer uma porcaria igual a ela. E mesmo assim, ela fica imaginando o dia que se casariam. Enquanto ela está no mato, Agnes está em casa. E aqui vemos que ela tem um segredo, porque ela estava apaixonada pelo Vitor, o jovem que cuidava dos cavalos, e ela só se casaria com o príncipe para sair da miséria. E Elvira precisa voltar a pé e chega à noite, e passando perto do estábulo começa a escutar um som estranho e pega os dois brincando de esconder o tatu na toca do tatu. E como ela é boca larga, conta para sua mãe e Vitor é mandado embora. E por causa disso, Agnes teria que fazer o trabalho dele e seria empregada da casa, e para pagar por ser vagabunda. E desde então, sua vida só ficou cada vez mais difícil, enquanto que da Elvira ficou mais fácil, porque aos poucos ela estava ficando menos pior. E para terminar os procedimentos, ela faria inserção de cílios maiores, e naquela época tudo era feito de maneira manual. Então o médico costura direto nas suas pálpebras, que ficam inchadas durante vários dias. Wanda, a professora, percebe que Agnes não estava mais indo, então teria que escolher outra como principal, e agora a menos pior é Elvira. E voltando para casa, ela quer comemorar, e Agnes agora é sua empregada e trazia comida, e seu apelido é Cinderela. E Agnes mostra que nem tudo é flores, porque seu cabelo estava caindo e ela fica desesperada porque esse seria o fim dos seus sonhos. Mas sua mãe estava disposta a tudo para sua filha ter um futuro. E um homem aparece de madrugada com um produto especial, e era um vestido de alta qualidade verde, e naquela época ter panos com cores diferentes era apenas para pessoas mais ricas do mundo. E como seu cabelo estava caindo, ele consegue uma peruca loira e isso a destacaria de todas as outras jovens. Elvira acorda de madrugada para fazer um lanche, porque vivia com fome, e escuta sua mãe pagando as parcelas do vestido. Tira que eu vou cagar, tira! E quando chega no seu quarto, Agnes estava pegando um vestido porque ela tentaria ir no baile mesmo assim. Mas Elvira, na raiva, rasga tudo para acabar com seu sonho. E como ela não tem mais ninguém, ela vai no corpo morto do seu pai, que já estava podre e fedido. E uma luz aparece e era sua mãe falecida há muito tempo, e ela diz que concederia um desejo e a tornaria a mais bela de todas, mas ela teria apenas até a meia-noite, e aquele foi o sinal que ela pediu. Chega o grande dia, e Elvira se veste como uma princesa, e as mães precisam apresentar suas filhas, e ela com certeza consegue a atenção de todos os nobres do local, até do príncipe, mas ela conquista as pessoas na hora da apresentação, e todos fazem fila para ter uma oportunidade com ela, mas quem vai fazer a primeira escolha é o príncipe, que começa a olhar as jovens, mas vai direto nela, e seu sonho estava se tornando realidade. Tudo estava dando certo, mas entra pela porta uma jovem com vestido azul com um brilho mágico, que chama a atenção do príncipe, e Elvira é deixada de lado. E ela sai correndo chorando desesperada e começa a vomitar os ovos do verme, que já estava grande na sua barriga. E sua mãe aparece e dá um tapa na cara dela para ela se recompor, porque mesmo que não seja o príncipe, haviam muitos ricos no local. E ela volta e começa a dançar com vários pretendentes, mas nenhum era do seu agrado. E galera, todo ex-pobre e ex-feio passa por isso. No começo não tem nada, no fim tem tanto que não sabe escolher. E quando termina a dança, ela consegue ver o rosto da Agnes, mas ela sai correndo porque estava perto da meia-noite. E como o príncipe não viu seu rosto, diz que se casaria com quem conseguisse colocar o pé naquele sapatinho. E Elvira está com sangue nos olhos e vai confrontar Agnes, e pede o outro pé do sapato dela, mas aquilo não dava no seu pé. E sua mãe aparece e diz para ela não fazer barulho porque ela teve sua oportunidade e não aproveitou.
e a mãe estava se pegando com um dos jovens pretendentes, até porque a coroa não perderia uma chance. E Elvira estava maluca e corta os próprios dedos fora para caber naquele sapato. E sua mãe percebe que, por pior que seja a ideia, ainda poderia dar certo e termina de cortar do outro pé. Ela aparece para o príncipe e ele fica apaixonado porque o sapatinho coube no seu pé, mas era apenas um sonho e galera, mesmo assim não fazia sentido, pois ele a largou para ficar com a dançarina do Chan misteriosa, então não tem como ser ela. E como ela demorou para acordar, agora tudo já foi revelado e ela vê Agnes saindo de casa e o príncipe foi buscá-la para ter um final feliz. E sua irmã mais nova pega o antídoto daquele verme ou ela morreria de tanto emagrecer. E sai uma criatura bizarra da sua barriga. Agora ela estava pior do que antes e parecia uma humilhada. E sua irmã vai no quarto da mãe para pegar as joias e ir embora. E ela estava fazendo bem bolado no novinho rico para tentar um futuro melhor. E as duas saem em busca da felicidade. E galera, aqui aprendemos que ser egoísta só nos leva para o fundo do poço. Então deixa sua curtida e se inscreve para que possamos compartilhar com outras pessoas. E caso você não faça isso, a Elvira vai te fazer uma visita.